muito fraco esse boa tarde. Vocês tomaram açaí, foi? Boa tarde. Agora. Olha, eu acho que vocês tomaram açaí, tá todo mundo com sono aí. Eu só aproveito mesmo umas 4 ou 5 colheres de açaí. E é do grosso esse açaí daqui, é bem bacana mesmo. Então, como vocês estão assim, sonolentos, né? Eu vou propor que a gente levante. Bora levantar, deixar a bolsa aí na cadeira, deixar o caderno aí na cadeira. Porque por onde a gente tem andado aí, pelo Marajó, eu tenho apresentado, um amigo. Antes de você, da Lurdinha, que é assistente Pois social é, né? Nem me apresentei. da equipe do GAT, lá do MP de Belém, tá? Eu sou Kátia Figueiredo, Jordi Figueiredo, sou psicóloga do GAT também, lá do Ministério Público de Belém. Antes de a Lurdinha apresentar o amigo dela, eu queria pedir para vocês assim, além de estarem de pé, se espreguicem, né? Vai. Já que não tem um cafezinho para cortar o efeito do açaí, que eu também tomei, que por sinal estava delicioso. Então, assim, vamos espreguiçar, vamos ficar de boa, para a gente tentar começar o horário da tarde com a atenção um pouco mais focada. E aí a Lurdinha agora vai fazer a apresentação do amigo dela, e aí vocês vão. Depois eu quero fazer uma enquete, saber quem gostou do amigo dela ou não, tá? Então, gente, vamos lá. É um conhecido, né? Que ninguém conhece porque ele não aparece, né? O nome dele é o Simon. O Simon, ele é um amigo É um amigo. invisível, tá? Ele está aqui no meu lado. Alguém já ouviu falar dele? Alguém já ouviu já? Então não conta para ninguém, tá? Guarda segredo aí. Tu também? Então, o Simon é um amigo aqui, invisível, e ele vai me dar uns comandos, eu vou repassar para vocês, e vocês vão ter que fazer o que ele mandar. E o que ele não mandar, vocês não vão fazer. Entenderam? Tudo certo? É fácil, né? O que ele mandar é para fazer. O que ele não mandar, não é para fazer. Entenderam? Tá? Então vamos lá. Bora lá. O Simon mandou levantar a mão direita. Todo mundo levanta a mão direita. Certo? Então, baixou. Quem baixou está fora, porque o Simon não mandou. Entenderam? Então, bora valendo agora. Valendo, não é para sentar, não. Pode levantar. Já entenderam como é a história, né? Então, bora lá. Os que levantaram agora valendo. Vai começar agora. Lá vai. Então, Simon mandou levantar a mão direita. Simon mandou levantar a mão esquerda. Agora bate palma. Quem bateu palma está fora. Pode sentar quem bateu palma. Quem bateu palma pode sentar. Ok? Pode baixar a mão, pode baixar a mão. Quem baixou a mão pode sentar, que está fora também. Muito bem. Então, Simon mandou baixar as mãos. Pode baixar as mãos. Simon mandou baixar as mãos. Muito bem. Agora, Simon mandou levantar a perna direita. Ih, rapaz, bora equilibrar. Simon mandou
baixar a perna. Agora a perna esquerda. Quem levantou a perna esquerda pode sentar, que não foi o Simon que mandou. Pode sentar, quem levantou. Vamos ver quem está sobrando aí. Ok? Então vamos lá. Simon mandou levantar as duas mãos. Agora dá uma requebradinha. Ninguém requebrou, olha. Alguém? Então, quem requebrou, pode sentar, hein? Olha, tem gente de olho aqui. Tá? Muito bem. Agora vamos dar uma palma. Ninguém também. Muito bem, pode baixar a mão, pode baixar a mão. Ninguém baixou. Simon mandou baixar a mão. Muito bem. Agora senta, pode sentar. Quem sentou está fora. Quem sentou está fora, muito bem. Ok, agora vamos virar de costa para cá. Ninguém virou, pessoal, agora tá difícil agora, Cátia. Simon mandou sentar. Muito bem, agora já deu para conhecer o Simon. Uma salva de palmas para os que conseguiram ficar até o final. Muito bem. Isso é só para dar uma acordadinha. Agora a nossa colega vai dar início aí à palestra, tá, gente? Obrigada. Quem gostou do Simon, levante a mão aí. Quem gostou do Simon? Legal. Gente, a dinâmica é só para fazer vocês realmente focarem a atenção para cá, para o assunto que a gente vai discutir hoje, agora, nesse momento, que é a diferenciação entre revelação espontânea, escuta especializada e depoimento especial. Bom, o que quer dizer isso? Esta é uma lei que foi aprovada em 2017, Lei 13.431, salvo engano. E por que uma psicóloga está falando de lei? Né? Porque, na verdade, a psicologia, salvo algumas normas que regulam a profissão, a gente não fica muito vinculada a uma legislação específica, assim, tão atentamente. Mas esta aqui é a lei que vem falando sobre a questão do depoimento das crianças que foram vítimas de violência. E vejam, não é violência apenas sexual, é qualquer tipo de violência, tá? Então, assim, eu vou tentar fazer didaticamente a diferenciação entre essas três categorias, porque a própria norma, a própria lei, ela faz algumas confusões, ela fala na mesma linguagem para distinguir três categorias diferentes de classificação, de revelação, de fala, do lugar de fala de crianças e adolescentes. Tá? Então, assim, eu vou tentar ser didática para falar de legislação. Se vocês quiserem me interromper, me interrompam, falem, me perguntem, porque... Muito obrigada. Tá bem. Porque isso não é um assunto muito fácil, mas pela prática, pela experiência prática, a gente rapidinho pega, tá? Eu gostaria, antes de começar, entrar no assunto, de fato, saber aqui quem é da rede de saúde na plateia. Tá, é uma minoria, né? Qual é a rede de saúde que vocês fazem parte? É UBS, é posto? Qual é? Ah, tá, PS, tá. UBS, né? Tá, ok. Então, e da rede escolar, quem é? Tá, já tem mais gente, né? E da assistência, gente?
Ok. A grande maioria da assistência. Ok. Então, vamos começar. Espera aí que deu BO aqui. Deixa eu dizer. Essa lei foi aprovada em 2017, tá? E ela entrou em vacatio legis. O que quer dizer isso? A lei, ela pode entrar em vacatio legis quando ela precisa de um tempo para ter uma vigência no ordenamento jurídico local, nacional, estadual, municipal, enfim. Por que que se dá esse vacatio legis? Para que as pessoas, ao lerem a lei, digam assim: ai, gente, mas não é assim que acontece na minha realidade. E não tá de acordo. Então, eu preciso fazer um adendo a essa lei. E qualquer um pode fazer essa proposição, tá? Tem alguns procedimentos jurídicos que são necessários, mas é possível fazer aditamentos à lei antes que ela comece a vigir, tá? Então, é mais ou menos isso. E aí, ela levou um ano para passar a realmente produzir os seus efeitos legais. Ela só passou a produzir efeitos legais em 2018. Por quê? Porque nesse momento, nesse intervalo de tempo, houve manifestação de várias categorias profissionais, dentre elas o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, né? Então, assim, teve várias manifestações ao redor do Brasil a respeito dos efeitos legais produzidos por essa lei, tá? Então, houve aditamentos à lei. Isso significa que ela está perfeita? Não. Mas é ela que está vigindo, então vamos conhecê-la, tá? Então, a lei, ela vem falando sobre a distinção entre revelação espontânea, escuta especializada e depoimento especial. São 3 categorias. Então, vamos lá. O que é a revelação espontânea? Muito bem, vamos dizer que eu esteja no posto de saúde e uma mãe vai até o posto de saúde com seu filho ou a sua filha e vai fazer uma consulta, ela, mãe. E aí a criança chega com o enfermeiro e diz assim: tio, eu quero te falar uma coisa que está acontecendo comigo. Aí ela chega e diz: olha, a minha mãe está assim, com esse problema, porque ela está... Toda noite o meu pai chega em casa, bêbado, e bate nela. Então, ela está com essas dores aí na barriga, porque ela está levando pancada do meu pai. Isso é uma revelação espontânea. Não é só em situação de violência sexual. Poderia ser ela dizer: tio, acontece o seguinte, meu avô está passando a mão em mim, nas minhas partes íntimas. Isso também é uma revelação espontânea, tá? Eu só estou diferenciando esses 2 exemplos para que vocês tenham a dimensão que não é só para abuso sexual, tá? Então, ela revela para o enfermeiro que a mãe está sendo espancada e, por conta disso, a mãe está sendo... apresentando sintomas de dores abdominais, por exemplo. Então, essa criança, ela está sendo vítima de violência, porque ela está assistindo uma cena violência que vai causar nela um choque. Por quê? Porque ela não tem preparo emocional para assistir uma cena como essa. E isso aí vai
pode produzir, inclusive, um trauma nessa criança. E, inclusive, impedir que ela consiga se desenvolver dali para frente. Se desenvolver emocionalmente, cognitivamente, comportamentalmente, tá? Então, vejam, esta é uma situação de revelação espontânea. Aconteceu aonde? No posto de saúde. Certo? E o foco nem era a criança, era a mãe, né? Mas aconteceu. Então, assim, a criança, vejam, acompanhem no slide, tá? Ela faz uma manifestação voluntária, ela não foi inquirida, ela não foi perguntada, ela não foi questionada sobre nada, mas ela voluntariamente revelou uma situação que ela sofre, que ela passa a respeito de uma situação que é cotidiana para ela ou que é muito frequente para ela, tá? É em contexto informal, tá? Porque pode acontecer até fora de qualquer instituição. Aí a gente colocou casa, escola, familiar, amigo, posto de saúde, enfim. Mas ela pode acontecer até no meio da rua com um conhecido. Ela pode estar brincando com os coleguinhas na rua, de repente a mãe de um colega chega, ela diz: tia, eu preciso te contar um negócio. E aí revela o que está acontecendo com ela, tá? Então, é um contexto totalmente informal, é uma manifestação voluntária e, na verdade, não existe um momento específico para aquela revelação acontecer. Ela acontece de forma espontânea, portanto, não tem hora marcada, não tem local pré-determinado, e ela vai acontecer quando a criança ou o adolescente sentir confiabilidade naquela relação e se sentir à vontade para poder falar sobre o que está acontecendo com ela, certo? Então, assim, vocês vejam que isto é muito importante. Por quê? Porque se a mãe desse coleguinha que foi buscar seu filho, que está brincando no meio da rua, junto com o outro, e esse outro pede para ela, para a mãe do colega ouvi-lo, precisa-se ter um pouco de atenção e não se deixar passar esse momento, porque esse momento muito dificilmente vai se repetir. Nem com aquela pessoa e nem com qualquer outra. Porque a criança, se ela não for acolhida na sua revelação, ela simplesmente vai se fechar e ela não vai mais reproduzir esse momento de forma tão espontânea, tão deliberada, tão logo, tão cedo. E isso eu estou dizendo para vocês porque, além de psicóloga do Ministério Público, eu também sou psicóloga clínica. Se um momento desse acontece dentro do consultório, tem igual tratamento. Se o terapeuta ali, se o psicólogo ali não está atento para as manifestações infantis e dos adolescentes, e ele passa batido, dificilmente isso vai se repetir tão rapidamente, mesmo numa situação controlada como é o consultório, tá? Então, vamos lá. Alguma questão até aqui, gente? Como é que o psicólogo, nessa circunstância que a senhora reportou agora, ficaria na questão do sigilo profissional? Ótima questão. Muito obrigada por provocar, porque isso é realmente uma questão muito séria. E aí não é só a questão do sigilo profissional. Aí, como é uma revelação espontânea, qualquer pessoa, independente do sigilo profissional, independente da profissão, é obrigado a manter o sigilo.
tá? Porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente, doutor, a respeito de como deve ser encaminhada esta revelação e quais são os protocolos que existem ou que têm que ser construídos de acordo com cada local para que isso tenha uma consequência jurídica e legal. Tá certo? O exemplo que o senhor deu hoje de manhã da sua sobrinha é um exemplo disso. Quer dizer, veja, você não pediu que fizesse nada extraordinário. Faz aí uma foto, mas você não pega essa foto para sair divulgando. Você pega para proteger. Esta é a diferença da conduta. Esta é a conduta assertiva e não o contrário, entendeu? Mas eu vou entrar em maiores detalhes a partir de agora. Bom, eu vou primeiro fazer a distinção entre os três tipos, as três categorias trazidas pela lei, e depois a gente entra nesses detalhezinhos, tá? Bom, a escuta especializada, o que é? A escuta especializada é, por exemplo, quando acontece um fato e aí sim a criança diz: eu preciso falar isso para o meu professor. Ou, vamos supor que é uma coisa que eu já atendi dentro do Ministério Público. A criança na escola é assediada por um professor, porque infelizmente isso acontece. Graças a Deus, é raro, mas acontece, né? Então, esta criança chega à sede do Ministério Público e diz: eu tenho uma coisa para falar aqui para o Ministério Público, certo? Isso é uma escuta especializada, porque ela não está indo em qualquer lugar. Ela está indo no Ministério Público, ela está indo na delegacia de polícia, ela pode estar indo com o conselheiro do CMDCA, ela pode estar indo na Defensoria Pública, ela pode estar indo no CREAS, ela pode estar indo no CRAS, ela pode estar no CAPES, que, por sinal, não existe no município de vocês, né? Mas ela pode, como eu disse no exemplo hipotético aqui, ela pode estar indo na UBS, ela pode estar indo ao hospital, ela pode estar indo, enfim, né? E aí, o que acontece? A entrevista tem que ser conduzida por alguém, e aí sim, que tenha tido um treinamento específico, que haja com sigilo dentro de um protocolo já estabelecido para aquele tipo de situação, tá? Ah, mas é só psicólogo e assistente social? Não. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o vigia da escola, ele pode ter recebido esse treinamento. A merendeira da escola, ela pode ter recebido esse treinamento e ela tem que agir de acordo com o protocolo que foi estabelecido e aí sim proceder todo o encaminhamento para que essa denúncia aconteça, para que haja as consequências jurídicas sobre aquele ato revelado e para que também seja mantido o sigilo. E que, nesse caso, não é necessariamente um sigilo profissional, porque não há especificidade de categorias profissionais para atender esse tipo de situação. Como eu falei para vocês, pode ser o professor, pode ser a merendeira da escola, pode ser o vigia, pode ser qualquer pessoa. Às vezes até o coleguinha. Às vezes até o coleguinha, mas normalmente o coleguinha não sabe isso, já aconteceu comigo, tá? Assim, eu fui a uma escola para dar uma palestra sobre a questão de violências dentro da escola e
Quando eu cheguei, eu estava palestrando, um adolescente disse: eu queria falar com a senhora depois da palestra. Falei: perfeitamente, depois da palestra a gente conversa, porque eu percebi que ali ele não queria exposição. Eu fui conversar com ele depois da palestra acabada. E depois da palestra terminada, encerrada, ele chegou comigo: olha, eu acho que uma colega minha está sendo abusada sexualmente. Quer dizer, não foi nem a menina que veio falar, não foi nem a vítima, foi um colega. Aí eu disse: calma, você então, ela está aqui agora? Está. Então você faz o seguinte, eu vou dar um intervalo aqui, já acabou a palestra, mas eu vou estar na diretoria da escola, você vai, conversa com ela, vê se ela gostaria de formalizar, porque é preciso ter, assim, que a pessoa vítima, ela também esteja disposta a fazer essa denúncia. Lógico que quando é uma criança, você não vai manifestar, você não vai esperar a manifestação desta criança, porque ela nem tem consciência do que está acontecendo às vezes com ela, tá? Infelizmente, e a irmã Henriqueta também sabe disso, por causa da CPI da pedofilia, tem crianças que sequer falam e que já são abusadas. Não sabem nem falar ainda e já são abusadas, infelizmente. Então, a gente não pode se calar por uma situação dessa, a gente precisa fazer a denúncia. Então, assim, depois a menina e esse adolescente vieram falar comigo na diretoria, a gente deu todo o encaminhamento de forma sigilosa, de forma a não fazer a comunidade escolar inteira tomar conhecimento, mas, ao mesmo tempo, garantindo o atendimento para essa situação. Tá? Então, assim, vejam que é especializada por quê? Porque você tem respeito pela situação, você tem escuta, você tem acolhimento, você tem que ter o sigilo. E eu falo isso especialmente em relação à questão das realidades de interior, gente, porque interior todo mundo se conhece. Se em Belém a gente já se conhece, imagina no interior, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E aí, às vezes, você acaba falando o que não deve. E, por falar o que não deve, você prejudica o futuro de uma criança ou de um adolescente, por revelar uma situação que não deveria ter sido revelada e, especialmente, deveria ter sido protegida, né? E não escancarada, tá? Então, você precisa ter um ambiente seguro, protegido, onde você saiba que você não vai ser interrompido. E, geralmente, quando é procurado uma instituição, você já tem esse tipo de ambiente, tá? E aí você precisa manter, como cidadão, o sigilo daquela situação para a proteção daquela criança ou daquele adolescente, tá? Bom, ali é o marco legal, né? É a Lei 13.431, como eu já tinha dito para vocês, que vem falando, dando esses marcadores todos e dizendo que existe, e já existe, no gov.com, tá? Um guia de escola especializada do governo federal, ou seja, para as escolas, já está disponibilizado em site do governo federal um protocolo de atendimento. Ah, quer dizer que a gente vai fazer o que o governo federal está mandando? Não. O município tem a liberdade de construir o seu fluxo, tá? Só que não pode construir o fluxo de qualquer jeito. Este fluxo, uma vez deliberado, ele deve ter a aprovação da Câmara dos Vereadores com o comprometimento da Prefeitura de fazer valer
esse protocolo perante a rede para justamente, doutor, fazer a garantia do sigilo, que aí não é só profissional, aí é cidadão, tá certo? Não sei se eu esclareci a sua dúvida, mas eu acho que é por aí, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui, gente? Posso ir em frente? Tá claro? Ok. Bom, passamos então à terceira categoria, que é a categoria do depoimento especial. Bom, aí sim tem a implicação de categorias profissionais, tem a implicação de sigilo profissional e não só cidadão. E aí é uma etapa que é uma etapa especial, porque para que você seja uma pessoa capacitada para fazer a escuta especial, do depoimento especial, que é uma modalidade legal, que é uma modalidade jurídica, você só pode fazer esta terceira fase aí, se você passar por um treinamento específico. Quem é que pode passar por esse treinamento? Qualquer um que queira. Eu, por exemplo, não passei por esse treinamento, então eu não posso, mesmo sendo psicóloga e mesmo sabendo qual é o protocolo, se eu não estou habilitada para fazer a escuta desse depoimento especial, eu não posso fazer, tá? A menos que tenha uma autorização superveniente, é uma coisa que não posso fazer, porque eu sou obrigada, por lei, a ter competências legais designadas previamente. E digamos assim, esse prévio é justamente o treinamento específico para ser capaz de participar da oitiva do depoimento especial. E volto a dizer, por isso que esta lei foi tantas vezes debatida com tantos segmentos da população, da sociedade e tudo mais. Por quê? Porque, a princípio, esta lei vinha dizendo que as categorias profissionais que poderiam ser credenciadas de pronto para fazer a escuta do depoimento especial seria apenas psicólogos e assistentes sociais. Não é assim, tá? Não é assim, ok? Você pode ser assistente social, você pode ser psicólogo, você pode ser pedagogo, você pode ser sociólogo, enfermeiro, uma pessoa de formação biólogo, sei lá. Mas se você quiser ser uma pessoa credenciada para ouvir o depoimento especial, você precisa fazer um treinamento específico com certificação, tá? Entenderam, gente? Ok. Então, tá. Aí, assim, é uma etapa judicial crucial. Por quê? Porque nas duas anteriores, na revelação espontânea e na escuta especializada, não há a obrigatória de produção de provas. E o que quer dizer isso? Ah, mas eu não vou produzir prova, então como é que eu vou responsabilizar o autor daquela ação? Ok, se houver uma investigação correta, e isso tem um procedimento legal também todo determinado em lei, você vai culminar com depoimento especial, tá? E aí sim, aqui nessa etapa, é que se produz as provas jurídicas e legais para fazer, por exemplo, uma condenação ou uma acusação para um posterior julgamento e, sim, a consequente condenação, caso reste provado a investigação, de que
aquela pessoa que está sendo acusada daquele delito, de fato é o autor do delito, tá? Então, assim, se não tiver todo esse procedimento, você pode até estar fazendo um desserviço. Por que um desserviço? Porque se você precipitar esta etapa, ou se você não a cumprir dentro das especificidades legais de marco da lei para o procedimento de apuração, você pode incorrer no erro de produzir uma nulidade jurídica. E aí, meu amigo, se acontece um negócio desse, para você ir atrás de novo, para poder recolher provas, o cara já se mandou, o autor ou a autora, já fui, né? Já foi para lá, entendeu? Já escapou, já fugiu e fica bem mais difícil de você, de fato, produzir uma prova legal, tá? Então, a rede de atenção e atendimento, ela não está vinculada à produção de prova legal, a menos que alguém desta rede de atendimento tenha essa capacitação específica para a oitiva do depoimento especial. Ok, gente? Entenderam? Certo? Bom, então eu estou praticamente chegando aos finalmente da minha conversa aqui com vocês, porque assim, a gente aqui vai tentar evidenciar mais uma vez as diferenças entre revelação espontânea e escuta especializada primeiro, e depois entre escuta especializada e depoimento especial. Tá? Que são as 3 categorias mencionadas pela lei, ok? Bom, então vamos lá. A revelação espontânea ocorre em qualquer lugar, não foi marcada uma hora com antecedência, foi uma coisa assim de espontaneidade, tanto que já vem dizendo, né, revelação espontânea. A criança revela de forma muito natural e espontânea o que ela está sofrendo e que está incomodando ela no seu dia a dia. E volto a dizer, não é necessariamente só violência sexual, qualquer tipo de violência, negligência, violência psicológica, violência física, enfim. Tá? Violência sexual entre elas, mas não só ela. Tá? A escuta especializada é uma entrevista estruturada que, como eu disse, cada instituição pode criar o seu protocolo de escuta. Por exemplo, na rede de saúde, esse procedimento, esse protocolo, ele pode se dar de acordo com a rotina de cada um. Na escola, vai ser diferente, porque a escola tem uma rotina diferenciada da rede de saúde. E cada um tem essa possibilidade de criar esses seus próprios protocolos, desde que, como eu falei, depois isso seja sentado com a rede, de preferência através da chancela do CMDCA e junto também com o Conselho Tutelar e as demais entidades que fazem parte da rede de proteção e garantia de direitos, que é a MP, Defensoria, CMDCA, Conselho Tutelar, enfim, pode-se criar este protocolo, que tem que ser aprovado pelo município, eu volto a dizer, tem que ser aprovado pela Câmara dos Vereadores, endossada pela Prefeitura. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para que isso funcione, a gente precisa de dotação orçamentária. A gente não pode fazer isso de forma graciosa. A gente precisa de um orçamento que seja destinado especificamente para essas determinações legais, tá? Certo, gente? Tudo bem até aqui, até agora?
Tá dando para entender? Olha que isso daí é para mim, isso é um desafio, porque assim, eu tive que sentar e estudar a lei para poder tentar passar para vocês. E eu espero que eu esteja conseguindo, pelo menos, tá? Bom, aí vamos fazer a diferença entre escuta especializada e o depoimento especial, que eu já falei, mas vamos reiterar, tá? A escuta especializada tem como foco o acolhimento dessa criança, a garantia de que ela não vai ser interrompida, de que ela vai ser escutada, que ela tenha um acolhimento mais empático, tá? Ou seja, eu não posso dizer assim, se uma criança diz para mim na escola, tia, eu quero falar contigo. Aí, tá ok, diga. Sabe, tia, porque assim, ontem à noite meu tio foi em casa e quando a minha mãe foi rapidinho no vizinho, ele chegou, pediu para eu sentar no colo dele, aí começou a passar a mão em mim, não sei o quê. Eu, mesmo que seja dentro, assim, eu estou na escola, eu estou ouvindo essa criança, eu estou num ambiente ok, separado, como aconteceu comigo, que eu digo, olha, eu vou estar lá na diretoria esperando por vocês. Se a moça quiser vir, se a adolescente quiser vir, relatar e quiser ajuda, eu vou ver como é que eu posso ajudá-la. Então, ela veio. Quando essa adolescente chega comigo e diz, olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso, eu não posso chegar e dizer, mentira, mana, não acredito um negócio desse. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Como foi que tu fizeste? Não, gente, né? Eu sei que as situações que envolvem, especialmente abuso sexual, elas são realmente muito chocantes, mas a gente tem que segurar a onda, tá? Porque muitas vezes dá vontade de chorar. Às vezes é tão cruel, tão difícil, que dá vontade de chorar. Eu mesma tenho que fazer uma... Fica aqui, eu estou falando para vocês e está passando aqui na minha tela mental, né, de memória, algumas situações que Deus me livre, eu não gosto nem de lembrar, porque realmente foram muito, muito cruéis e foram muito... para mim, até hoje, eu sinto vontade de chorar quando eu lembro. Então, assim, mas a gente tem que aguentar, porque senão a gente sai do lugar da gente, de quem vem pedir socorro, e a gente chora junto. Não que a gente não possa fazer isso e no momento seguinte resgatar a possibilidade de ajuda, mas é muito mais difícil, tá? É muito mais difícil. Como eu disse para vocês ainda agora, eu conheço casos de crianças que sequer falam e que já foram violentadas. Então, o negócio não é fácil, é cruel. Então, assim, a gente tem que ter uma força interna que a gente não sabe nem de onde a gente tira para poder realmente dar uma ajuda substancial naquela situação, tá? E qual é a diferença do depoimento especial? É que no depoimento especial, além de todo um ambiente protegido, preparado especialmente para que aquela situação aconteça, você ali está tentando fazer a criança revelar, falar da maneira mais simples e espontânea que ela consiga, mas que através desta fala seja possível a produção de provas legais para dar consequência e prosseguimento num processo jurídico, tá? Numa apuração, numa denúncia, numa representação, não é isso, doutor? Né? Numa representação legal contra esse possível autor. Eu não estou dizendo que ele é o autor, eu estou dizendo que há de se fazer um ato jurídico para que seja de fato apurado
a partir dessa produção de provas e se possa dar as consequências legais e jurídicas para aquele que está sendo acusado daquele ato, ok? Bom, de uma forma geral, como é que a gente tem que fazer o procedimento, né? E isso está, de novo, eu vou repetir, no protocolo do guia de escuta especializada que está lá disponível no site do governo federal, ok? Então, assim, ambiente adequado. O que é isso? Um local reservado, sem interrupções, com presença restrita de pessoas. Não pode ser um entra e saia toda hora. Olha, mama, não sei o que a criança está contando aqui. E tem toda hora, olha, licença, diretor, olha, estão lhe chamando não sei o que, não, para lá. Depois, né? Aí, logo depois entra aí, olha, não sei o que, não pode, tá? Então, assim, tem que ter um local que seja propício para a criança que está ali amedrontada e já está insegura, que ela se fortaleça e realmente relate o que aconteceu. A linguagem tem que ser apropriada. Se a criança diz assim, tia, que meu tio ontem, ele pegou na minha periquita. Eu vou registrar isso como ela falou. Não vou dizer que o tio pegou nas partes íntimas, porque eu tenho que respeitar a linguagem da criança ou do adolescente, certo? Eu não posso inventar, gente. Eu não posso, em prol de uma cientificidade ou de uma linguagem pudica, eu não posso dar nomes diferentes daqueles que eu ouvi, tá? É registro do que está sendo dito. Não é para dourar a pílula, é para registrar, tá bem? Bom, o terceiro, registro audiovisual, quando for possível, tá? Isso já é uma coisa do depoimento especial, tá? Registro, gravação, transparência, para quê? Para que não gere nenhuma nulidade processual e que este fato que está sendo relatado tenha a possibilidade de ser apurado legalmente e ser tratado legalmente para que tenha consequências legais também, tá? Quarto, de preferência que haja uma preparação de uma equipe multidisciplinar. E vejam, eu não estou dizendo uma equipe psicossocial aí, é uma equipe multidisciplinar. Psicologia, assistência social, direito, pedagogia, enfermeiro, médicos, qualquer um da rede e pode ser capacitado nessa equipe multifuncional, multiprofissional, tá bem? Então, não é só assistente social ou psicólogo. A assistência social, o assistente social e o psicólogo, especialmente, nós, na nossa graduação, somos preparados para fazer esse tipo de registro, de entrevista, de acolhimento, de recepção de situações emocionais traumáticas e fazer esse tipo de investigação. Mas não somos os únicos capazes, tá? Ok? Bom, e aí eu coloquei só título de exemplificação, tá? Alguns dos pontos que foram discutidos pelo Conselho Federal de Psicologia, inclusive no próprio depoimento especial. Por quê? Porque, vamos dizer que eu seja a pessoa que tenha passado pelo treinamento e seja eu a psicóloga dentro da sala do TJ, ou da polícia, ou do Ministério Público, que tenha sido preparada para
escutar essa criança ou esse adolescente. Um dos pontos que foi questionado pelo Conselho Federal de Psicologia, que foi um ponto questionado aqui também pelo promotor, é como é que eu vou garantir o sigilo profissional que é dado em lei federal para a minha profissão, de que eu não posso revelar o que o cliente me fala. É porque ali eu não estou trabalhando como psicóloga, eu estou trabalhando como agente qualificado para escutar o depoimento especial, porque senão poderia ser punida pelo meu conselho de classe a nível federal e perder até a minha licença de exercício profissional, tá, gente? Então, assim, evitar perguntas sugestivas. Ah, vem cá, mas aí ele pegou não sei aonde em ti? Não posso fazer isso. Isso é uma das recomendações do conselho. Bem-estar emocional. Priorizar a saúde mental da criança, gente. Vocês não podem. E a lei traz isso também. Eu falei para a mãe do meu coleguinha no meio da rua. A mãe do meu coleguinha no meio da rua tem que me encaminhar, ou se encaminhar, para o Conselho Tutelar, ou para o Ministério Público, ou para a Defensoria Pública. E, a partir daí, acolher, priorizando a saúde mental desta criança, porque ela pode sofrer e fatalmente sofrerá danos psicológicos futuros se ela ficar sendo revitimizada, que é uma das coisas que a lei traz. Se em cada instituição que ela for passar e falar sobre o que aconteceu, ela tenha que reviver toda essa situação. Né? Então, basta ela revelar para a mãe do coleguinha dela no meio da rua que a mãe do coleguinha tem o dever cidadão de ir até a instância, né? ou conselho tutelar, ou delegacia, ou TJ, ou Defensoria Pública, ou Ministério Público, e dar notícia, que se chama notícia de fato, né? Para que, a partir daí, seja procedimentalmente instalada uma apuração investigativa a respeito do fato, tá? E a capacitação, gente, a capacitação é a alma de tudo isso e é a alma da lei, tá? Por quê? Porque eu não posso fazer nada disso se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver preparação, se eu não estiver o tempo inteiro sendo atualizada a respeito do que é que eu tenho que fazer ou o que eu não posso fazer, pelo que diz a legislação. Ok? Então, essa capacitação é para todos os segmentos da rede e para a rede toda. Certo? Bom, o que a gente consegue com isso? A gente consegue garantir, ou pelo menos tentar fazer a garantia da proteção integral, que é um dos princípios do EC da Constituição Federal, salvar a qualidade ou preservar a qualidade da informação que foi fornecida pela criança, por isso que eu não posso modificar a linguagem que ela foi dita. Eu tenho que fazer a comunicação na linguagem que foi estabelecida pela criança, tá? Então, assim, eu tenho que garantir a qualidade da informação, eu tenho que reduzir a possibilidade dela ser revitimizada, porque quem gerar esta revitimização é passível de punição perante a lei, como agente público, inclusive, né? E é o fortalecimento da rede, como consequência final, é o fortalecimento da rede e a garantia efetiva da proteção da criança e do adolescente nesse seu momento peculiar de desenvolvimento
e que precisa de ter uma garantia de que ele não vai se embotar, que ele não vai estancar, que ele não vai paralisar por causa de um trauma desse nível, tá? Então, a escuta, de acordo com os preceitos legais e com essas dicas aí que a gente está falando aqui sobre elas, é uma escuta que, na verdade, ela se destaca porque ela tem uma qualidade de proteger e de transformar realidades. Porque, gente, quando a gente diz assim, poxa, roubaram minha bicicleta, aí eu vou até a delegacia, aí se faz uma investigação, aí não se vê a consequência, porque a gente não consegue identificar quem foi o autor. Mas aí eu digo, olha, mas está ali a minha bicicleta. Ah, não, eu acho que não é essa bicicleta. Pode ser parecida, mas não é. Será que é? Não foi pintada? Será que não é uma pintura igual à sua? Veja, quando você é questionado, é colocado em dúvida aquilo que você está dizendo, e muito dificilmente uma criança fala, ou mente, ou inventa, ou fantasia a respeito de situações violentas. Ela apenas reproduz aquilo que ela sofreu ou aquilo que ela viu, que de alguma forma é um tipo de sofrimento, porque ela assiste, então ela está passivamente na cena, certo? Então ela está sofrendo ali também, porque ela não tem nível de compreensão nem maturidade emocional para absorver aquele comportamento que está acontecendo ali naquele momento, tá? Então, assim, a escuta, com todas essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, ela é uma escuta que acolhe, protege e transforma. Transforma realidades para que as crianças e adolescentes continuem o seu ritmo normal de desenvolvimento, certo? Bom, eu acho que era isso, gente. Sinteticamente, o que eu tinha para falar sobre a questão da lei, tá? E eu estou aqui, agradeço a presença de vocês, agradeço a boa vontade, a audiência, porque depois do açaí até eu balancei, eu falei, ai meu Deus, tomara que eu fique acordada. Mas assim, eu queria agradecer imensamente a atenção, a acolhida de vocês. É a minha primeira vez em Moaná, eu achei muito bonitinha a cidade de vocês, eu assim, estou encantada pelo que eu estou vendo e estou encantada com a presença de todos vocês às 2h da tarde aqui comigo. E, assim, estou à disposição para quem quiser fazer perguntas que eu possa responder, que eu saiba responder. E, se eu não souber, eu vou tentar me informar para poder esclarecer vocês. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Nós vamos distribuir esse papelzinho aqui, que é a nossa pesquisa de satisfação. Aí, das palestras, do evento que até agora está acontecendo, da palestra da Kátia aqui, e preencham, entreguem aqui para a gente, por gentileza, e logo depois a gente vai verificar aqui as coordenadas para a gente assistir o filme que trata sobre a violência sexual, tá bom? Gente, na verdade, assim, a gente, depois desse preenchimento aí que vocês vão fazer, e eu estou aqui à disposição, repito, para as questões de vocês, vocês estão recebendo aí um papelzinho para fazer a avaliação da palestra, do encontro até agora, e a gente vai ter a exibição... Tá. Logo em seguir, a gente vai ter a exibição do filme Manas. Só que a gente precisa saber aonde é que vai ser esse local. Me parece que vai ser no Crash, tá?
Agora eu acho que é às 5 da tarde, não é isso? É aqui próximo, gente, vocês me perdoem porque eu não sei, é um pouco. Tá, mas assim, olha, a gente vai, eu tô disponível aqui para responder as questões de vocês. E aí, quem recebeu o papel, por favor, preencha, porque isso, para nós que estamos aqui fazendo palestrando, falando sobre os assuntos mais diversos, é importante que a gente tenha um feedback para a gente poder melhorar também, tá? Enfim, é isso e eu estou esperando aqui à disposição de vocês qualquer pergunta, tá bom? Boa tarde. Doutora Kátia, né? Eu fiz a indagação acerca da questão do sigilo profissional, porque nós já tínhamos feito no ano passado, né, algumas reuniões, tanto com os profissionais da educação quanto os profissionais da saúde, né, principalmente no que tange a questão da confissão espontânea, da apresentação espontânea, né? E naquela oportunidade nós construímos o seguinte fluxo, né? Profissional de saúde, profissional da educação, né, que tomar conhecimento, que ele reportasse a sua chefia, ou a direção da escola, ou ao hospital, né, a direção do hospital, e a direção do hospital reportasse ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar. Porque a partir desse momento, aquela circunstância ali já entra no nosso radar, né? E a partir dessa informação, a gente já aciona o Conselho Tutelar para fazer essa visita de campo, esse acompanhamento, porque muitos profissionais desconheciam ou não tinham informação como proceder, né? E muitas vezes a primeira informação que chega é a comunicação espontânea, às vezes através até de um coleguinha ou até de uma coleguinha, né? E a partir daí a gente consegue obter. E ressalvando o seguinte, né? Os profissionais de saúde, educação, aqueles que possuem sigilo profissional, em relação aos fatos decorrentes daquele atendimento. Não se aplica em relação a crimes. Havendo a prática de crimes, o profissional da medicina, o profissional da psicologia, da educação, ele é obrigado a reportar crime de homicídio, crime de estupro, e ele não será punido, porque ele agindo assim, ele age numa excludente de licitude chamado exercício regular de direito. Então, ele é obrigado a reportar essa informação a fim de que aquela circunstância ali ela seja apurada. No nosso caso específico, como a gente lida com crianças, a zona rural ela é muito extensa, né? A gente tem uma dificuldade de acesso muito grande, então a gente trabalhou dessa forma. Até porque não é atribuição do profissional de saúde, nem do profissional da educação, é o papel de investigação, não é esse o papel dele. Ele vai apenas reportar e, a partir daí, o sistema de defesa de garantias vai fazer a apuração daquela circunstância e apurar o fato. Se, porventura, ele não tiver chance ou não tiver oportunidade de reportar a chefia ou achar que não vai ter a devida atenção, ele pode ligar para o Disque 100, né, que é o número do governo federal, onde são reportados casos de violações de direitos humanos que também se enquadra a questão do abuso. Não, e é anônimo, né? Ele não é obrigado a se identificar, nem se... Isso tem que trazer só o maior número possível de informações a fim de que aquela circunstância ali possa ser apurada. Então, era esse comentário que eu gostaria de fazer. Obrigada, doutor, pela sua contribuição. É isso mesmo. Assim, você está protegido pelo sigilo profissional quando você é procurado. Volto a fazer ênfase nisso, porque às vezes a gente não é procurado como o psicólogo ou a psicóloga. A gente é procurado como tio. Né? Oi, tia. Às vezes, como eu fui na escola, eu fui dar uma palestra.
Ali ninguém me conhecia como profissional, né? Então, assim, sim, a partir do momento que aí sim eu sou procurada, porque eu me identifico como eu me identifiquei aqui para vocês. Eu sou psicóloga do Ministério Público do Estado do Pará, da comarca de Belém. E aí algum de vocês ou alguma outra pessoa de qualquer ambiente me procura como psicóloga, eu estou sim, e o promotor tem razão, eu estou sim obrigada ao sigilo profissional. Diferente do que acontece, viu, doutor? Isto é uma legislação específica que, às vezes, nem o próprio pessoal da saúde tem. Qualquer suspeita, e isso o nosso enfermeiro aqui, o Rodrigo, vai falar amanhã, né, Rodrigo? Da obrigatoriedade de um protocolo que já existe dentro da área da saúde para ser preenchido caso haja suspeita, por mais que não haja nem verbalização de que ocorreu uma violência. Mas uma criança chega, um bebezinho chega com um braço quebrado, aí, o que foi? Caiu do berço. Ok. Aí, na semana seguinte, ele chega todo roxo. Epa, a coisa aqui está ficando meio estranha, né? Aí, daí a um mês, essa criança aparece com uma perninha quebrada. Caiu de novo? No mínimo, está tendo negligência aí. No mínimo. Então, quando há suspeita na área da saúde, é obrigatório o preenchimento de uma guia que precisa ser não só preenchida, mas colocada no sistema para que o governo esteja monitorando os casos de possíveis violências, abusos e agressões contra crianças e adolescentes, tá, gente? Então, assim, claro que se tem que ter respeito pela profissão de cada um, né? Pelo sigilo profissional, porque isso é uma competência atribuída em lei, né, doutor? Assim como o advogado também tem o dever do sigilo profissional. O assistente social também tem, o psicólogo também tem, o médico também tem, o enfermeiro também tem, enfim, várias profissões têm esse dever atribuídos a eles, a esses profissionais, garantidos pelo estabelecimento da lei que regulamenta esse tipo de profissão, tá? Então, a gente não pode ser irresponsável, né, com essa questão de sigilo, porque, como eu falei durante a minha explanação, você pode até ser punido e perder o direito ao exercício profissional se você não tiver respeito a esse tipo de postura que é definida em lei, tá? Alguém mais quer fazer pergunta, gente? Boa tarde, doutor. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso município. Sou o vereador Romário, sou da Comissão de Educação da Câmara. De manhã não pude estar presente, estava num compromisso lá no Rio Murumuru, junto com o vereador Daniel. Só que agora à tarde vim participar, me inscrevi. Também ajudei a mobilizar algumas pessoas para estarem aqui presentes. Obrigado também. Essa iniciativa é muito importante. Eu estive lá em Belém no lançamento da proposta, junto com o representante da Secretaria de Saúde, de Educação e de Assistência. E a gente fica muito feliz pela presença de vocês no nosso município. Já agradeço desde já nosso promotor pelo interesse também em contribuir com o desenvolvimento do município a partir daquilo que é competência do Ministério Público. Já estivemos com a Secretaria Municipal de Educação, ali está o nosso secretário Eude,
dialogando sobre alguns pontos importantes em relação a essa pauta. Um deles, por exemplo, já fizemos um requerimento aqui na Câmara, reiterando, inclusive, esse requerimento, solicitando que a Secretaria Municipal de Educação contrate monitores para o transporte escolar fluvial. Na cidade, no transporte escolar, tem, não só pela questão da segurança, né? O transportador escolar, ele pilota, funciona o motor e tem que olhar sempre para frente. E atrás ficam 20, 30 crianças. E aí a gente, solidário a essa questão, resolveu tomar essa iniciativa, mas também por uma outra questão, a situação de vulnerabilidade que os primeiros alunos e os últimos a chegar nas suas casas ficam no contexto da viagem, né? Tem situação que um barqueiro fica com uma menina menor de idade, é a última casa que leva e a primeira que pega. Então, a gente pensou nessa questão e está tentando construir algumas soluções junto com a Secretaria Municipal de Educação para que a nossa rede ela se fortaleça, né? Também dialogamos com a professora Eliana, com o nosso secretário, sobre uma legislação que institucionalize a equipe multiprofissional da Secretaria, para que esse atendimento não seja direcionado para a saúde, mas que seja algo que reflita na aprendizagem do aluno, que foque também na sala de aula, que entenda o ambiente familiar desse aluno nessa situação de vulnerabilidade. Então, a gente está aqui manifestando o nosso interesse em contribuir. Conversei também com a Secretaria Municipal de Assistência, a Fernanda, a nossa secretária, para que a gente construa um comitê local para acompanhar essa agenda, né? E também que haja um diálogo entre as prefeituras. Eu sinto muita falta do diálogo entre as prefeituras aqui do Marajó. Nós temos o Rio Pracuúba, que é o limite territorial entre Moaná e São Sebastião da Boa Vista, ali a região do Paruru, que é a divisão com Ponta de Pedras, o Anajás, mas não há diálogo entre as prefeituras. E eu acredito que esse diálogo vai fortalecer essa rede de apoio para que ela não seja apenas da escala local, mas para que ela seja algo regional. E tomei iniciativa também de procurar os presidentes das comissões de educação das câmaras do Marajó, para que a gente construa uma agenda regional. E dentro dessa agenda, até cheguei a citar o projeto Rios de Proteção, para que tenha de fato esse diálogo, né? E fico muito satisfeito pela presença maciça de servidores da educação, da saúde e da assistência, que vão ser fundamentais para a gente pôr em prática aquilo que está sendo discutido aqui, e também por essa iniciativa nascer do diálogo entre os três poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Certamente nós vamos ter êxito nessa pauta, nessa agenda, porque é uma agenda que nasce de um diálogo, que é quase inexistente em municípios pequenos. Então, fico muito feliz e agradeço desde já ao Ministério Público do Estado do Pará pelo compromisso com o Moaná. Obrigada, vereador Romário. Eu fico feliz pela sua fala e só queria lhe informar que já existe uma lei de contratação obrigatória de profissionais de psicologia e de assistência social para o sistema de escolas, a rede escolar. Já existe a lei, a gente só falta pegar firme para que ela seja efetivamente colocada para funcionar, digamos assim, comece a produzir os efeitos legais, que está lá postado, positivado na lei, entendeu? Então, assim, a lei já existe da contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Então, isso já é um núcleo para você congregar outros profissionais para a equipe multiprofissional dentro da rede escolar. Tá? Mas muito obrigada, gente. Está servido, a partir de agora, um lanche aqui e, em seguida, a gente vai convidar vocês a irem assistir o filme Manas no CRAS,
que me perdoem, eu não sei o endereço exato para poder falar aqui para vocês, mas eu vou me informar e venho aqui avisar, tá? Obrigada, gente. Boa tarde. Olha, gente, já consegui descobrir o endereço. É na Manuel Isito, em frente à Assembleia de Deus Pioneira. É o CRAS. É onde às 5 horas começa a exibição do filme Manas, que é um filme que traz a temática da violência, mas também é uma temática marajoara, tá?